O tema do vídeo de hoje foi indicado pelo Daniel, mas na verdade eu já tinha visto alguns comentários nos meus outros vídeos falando sobre essa sigla que eu não entendi o que era. Mas você quer saber o que é, o que está acontecendo, o que significa isso? Se inscreve nesse canal, espera a vinheta que eu já vou te explicar. Se inscreveu no canal? Se inscreve, porque nesse mês de agosto a gente tá tendo vídeo de domingo a sexta-feira, praticamente todo dia. Dia de quinta-feira a gente tem uma live, 5 horas da tarde, então se inscreve pra você não perder nada. Pois bem, a sigla a qual eu me refiro nada mais é do que MGTOW, que significa Men Going Their Own Way, que numa tradução livre nada mais é do que homens seguindo seus próprios caminhos, ou homens procurando por seus próprios caminhos. Beleza, mas isso pode significar um zilhão de coisas. Pois é, eu vou esmiuçar exatamente o que é e no final desse vídeo eu vou dar minha opinião sobre esse assunto. Porque, gente, sinceramente, esse é um tipo de coisa que vocês nunca ouviram falar e vai explodir a mente de vocês. Bom, esses caras que fazem parte dessa sigla, que eles gostam de chamar, que não é um movimento, não é um grupo nem nada parecido, é um estilo de vida, mas na verdade você consegue encontrar na internet algumas explicações taxando isso de movimento, inclusive taxando isso enquanto um movimento antifeminista, que é uma coisa que quem participa fala com orgulho, tipo, é isso mesmo que a gente é. Além de ser um estilo de vida, é uma comunidade online onde os caras se encontram para falar sobre esse estilo de vida. Então, surgiu com a internet, né? Mais uma das coisas maravilhosas que surgem com a internet e tá disseminando por aí. Uma coisa que eu vi muito pesquisando sobre esse assunto é que tem muita gente que fala que tá tomando a sociedade, que tá ficando cada dia maior, que os homens estão aderindo em massa. Galera, sai pra lá com essa fake news. Não tem nada em massa, porra nenhuma, não. Um ou outro cara aderiu a esse movimento aí, esse estilo de vida, e vocês estão querendo falar que, nossa, meu Deus, vai mudar a sociedade. Meu cu. E o que esses caras querem com o MGTOW nada mais é do que proteger o bem-estar mental, físico e principalmente financeiro deles. Porque qual que era a reclamação e a questão geral? Era que os caras estavam cansados e descontentes das mulheres manipuladoras e hipergâmicas. Você também não sabe o que significa hipergâmica, né? Eu também não sabia, eu tive que pesquisar. Inclusive, nossa, muitos termos novos aprendi com esse vídeo. Hipergâmica nada mais é do que uma pessoa interesseira, entendeu? Que se interessa por um cara e quer casar com esse cara ou manter um relacionamento pelo status social dele, ou pelo conforto que ele pode dar pra ela, pelo luxo, ou pelo quanto de dinheiro ele tem. É tipo Sugar Baby, tá ligado? Se você não sabe o que é Sugar Baby, eu fiz um vídeo falando sobre isso, tá aqui, vai lá nos cards assistir. Então, pra aderir a esse estilo de vida, os caras têm que aceitar e prometer a si mesmos e pros outros caras que estão convivendo com eles nesse lugar, de que eles não vão se relacionar com mulheres, os caras que já tiveram namoradas têm que parar de namorar e principalmente eles não vão ter filhos. Porque o que esses caras entendem? Eles entendem que no mundo atual, na sociedade moderna, as mulheres têm condições para acusá-los de estupro, sendo que eles não cometeram estupro simplesmente porque eles estão se relacionando com elas. E também entendem que as mulheres podem manter relacionamento com eles para depois exigir bens ou querer pensão alimentícia. Então o principal objetivo dessa galera MGTOW nada mais é do que proteger o seu patrimônio. Eu vou ter que fazer um parênteses aqui antes de dar minha opinião no final desse vídeo, que é: meu amigo, você já ouviu falar de separação total de bens? Parece que não. E daí, pra vocês entenderem melhor o que significa isso, tem um site norte-americano que chama Business Insider, que ele definiu os MGTOWs da seguinte maneira: um MGTOW realizado é aquele cara que não mantém relacionamentos de curto ou longo prazo com mulheres. Alguns deles, inclusive, escolhem se manter afastados de qualquer tipo de relacionamento com homem e mulher, afastados da sociedade. Que eu achei que são dois níveis muito diferentes, assim, que não dá pra colocar numa sigla só, sabe? Minha dica seria: divide essas siglas aí pra essa parte do antissocial e essa outra parte de só não se relacionar com mulheres. E aí você me pergunta: mas Tati, esses caras são virgões? Por acaso esses caras não transam em momento nenhum? Esse relacionamento com mulheres, eles não incluem sexo esporádico? Inclui sim. Pra alguns caras inclui, e quando o cara tem essa vontade, o que ele deve fazer é basicamente pagar uma prostituta. Então assim, eu já comecei a entrar num processo de tipo, galera, muita incoerência, porque se você não quer dar seu patrimônio pra uma outra mulher, mas você tá pagando pra que essa mulher esteja com você durante alguns minutos pra aliviar sua tensão sexual, então tudo que eu enxergo é o quê? Hipocrisia. E aí o próprio Daniel, que indicou o tema do vídeo, me enviou um vídeo, alguns materiais pra eu entender melhor o que significava e tirar minha própria conclusão. E um desses
desses vídeos é de um cara canadense falando, e ele tá falando que um dos outros motivos dos caras terem começado esse movimento, além de ser um movimento antifeminista, tem como essência proteger patrimônio e tudo mais, um dos outros motivos é que eles cansaram de ver os seus pais se divorciarem de suas mães e suas mães ficarem com metade do patrimônio que o pai construiu, ainda receber uma pensão alimentícia e, além de tudo, ainda ficar falando mal do ex-marido. Tá bom, entendi. Outra coisa é que ele falou também que hoje na sociedade moderna os divórcios continuam fazendo a mesma coisa com os homens, que é arrancar muito do seu patrimônio. Então, optar por esse estilo de vida nada mais é do que entender que existe o risco de você perder o seu patrimônio num divórcio e você não querer assumir esse risco, que é um risco grande. Aí, mais uma vez, eu te pergunto, separação total de bens. Nunca ouvi falar, né? Só pra terminar aqui, pra contar pra vocês exatamente o que é, em outro desses materiais que o Daniel me mandou, era um outro vídeo de um cara em que esse cara terminava o vídeo dele explicando por que e o que era o tal do MGTOW, convidando os caras a se encontrarem, criarem um grupo, beberem, e ele fala bem assim, e aí a gente vai beber e falar umas bobagens juntos, nós homens que temos os mesmos tipos de opiniões e tal. E aí eu vou precisar confessar pra vocês um preconceito que eu tive quando eu escutei isso, porque no mesmo momento eu liguei essa história inteira àquela história dos góis. Lembra que eu já fiz um vídeo aqui no canal uns 3 anos atrás? Tá aqui, se você não sabe o que é gói, vai lá assistir, porque quando esse cara falou isso, eu falei, na hora meu cérebro fez gói. A minha opinião vai ser uma opinião séria, porque eu gostaria muito de zoar sobre isso, mas eu não vou zoar, porque vai que é doença. Gente, o que aconteceu com essa geração? Eles não se cansam de ser mimados, né? Meu Deus, agora criaram um movimento, porque, oh meu Deus, vão mexer nos meus brinquedos. Se informa melhor, caralho. Ou então, oh meu Deus, nenhuma mulher presta e todas elas são interesseiras, então não vou me relacionar com nenhuma outra mulher. Mano, assume suas tretas, assume suas porcas ideias de que você não consegue encontrar uma pessoa massa, porque é a mesma coisa de se falar que todo homem que existe por aí é cafajeste e parar de se relacionar com os caras porque você acha que todos eles são cafajestes, que é uma coisa que a gente fala muito aqui no canal, de que, mano, se você pensa desse jeito, você provavelmente tá conhecendo as pessoas erradas e andando com gente muito errada. Ou simplesmente colocando no outro umas questões que você deveria estar analisando em você para descobrir por que é que você tá procurando e indo atrás só de gente interesseira e cafajeste. Porque, né, convenhamos, é muito mais fácil a gente culpar todas as outras mulheres ou culpar todos os outros homens por nossas dificuldades ou por nossas falhas. Ou simplesmente usar isso como desculpa porque você não consegue estabelecer uma relação saudável. E aí eu queria rebater a história de que é um risco casar e se divorciar, e convenhamos, eu já me divorciei uma vez, bem jovem inclusive, então acho que eu tô numa posição que eu posso falar. Não tô casada, no meu segundo casamento a gente não é casado no papel, mas a gente já mora junto há muito tempo, então se acontecer a gente se separar já vai ser considerado um casamento. Então eu preciso dizer o seguinte, hoje em dia, atualmente em 2019, o índice de divórcios no Brasil é de 1 em cada 3 casamentos. E aí a gente não tem um índice de quanto desses uns são litigiosos, a ponto de uma mulher ficar brigando para conseguir o que é de direito que não foi combinado lá no início. Então assim, vocês têm que concordar comigo que essa desculpa do risco é uma coisa muito rápida. Existe essa palavra? Não sei. E desculpa merda, mano. Você não quer correr esse risco? Você se prepara, se autoanalisa, conhece uma pessoa muito bem antes de casar com ela. É só você não ser um cuzão a ponto de ser confundido com... Eu não consigo falar essa palavra. Confundido enquanto estuprador. E se esse for o caso, que é minimamente possível, você vai lá e rebate com as suas provas. Você não quer se relacionar com outras pessoas, com outras mulheres, com outros caras, porque você acha que todo mundo é cafajeste? Tudo bem, mas você acha que é justo você ficar colocando a culpa em todas as outras mulheres ou em todos os outros homens por causa de 3, 4 ou 10 relacionamentos fracassados que você teve? Não é, porra. Porque você também não quer ser colocado num lugar de todo homem é estuprador, sendo que é um ou outro que faz esse tipo de coisa. Então simplesmente não se relaciona, entendeu? Mas não precisa ficar criando grupinho, vai ficar fazendo de vítima e cheio do mimimi, não. Porque se você não gosta disso no feminismo, é exatamente isso que você tá fazendo com esse movimento seu estranho aí. Gostaria de não julgar, mas eu não consigo. Então é esse vídeo mesmo que vocês vão ter hoje.